Bom, então assim, né, o título aqui desses slides, né, é a função desvio, né, a deviance, e também a estatística de Pearson, né, generalizada, que a gente chama estatística x2, tá, x quadrado. Né? Então, a estatística de Pearson é uma outra medida de discrepância, né, que a gente pode estar utilizando, não só a deviance, tá? Pode ser outra, é uma outra, né? Do ajuste aí de um modelo, né? Mas, assim, pessoal, é uma outra opção, tá? Na verdade, a grande maioria das vezes a gente trabalha com a, a, a função desvio mesmo, né? Para estar estudando aí estudando essa medida de discrepância, né? Isso acontece porque, como a gente vai ver, a função desvio ela é mais apropriada para o caso de modelos encaixados, que é o caso dos modelos que a gente está usando, né? Então, a gente tem um modelo saturado, que você consegue cair num modelo um pouco intermediário, que você cai ali no modelo proposto, até um modelo nulo, né? Isso é a ideia de modelos encaixados. A partir de um modelo, a gente consegue cair em casos particulares, né? E a estatística X2, ela não necessariamente a gente consegue avaliar muito bem com esses tipos de modelos encaixados, tá? Então, é por isso que se prefere estudar utilizar a deviance, né? Mas qual que é a expressão, então, da estatística de Pearson, né, generalizada, que é a X2P aqui, né? Ela é o que? É uma somatória, tá? Do valor observado menos o valor estimado, né, menos a média estimada ao quadrado, dividido pela função de variância estimada, né, que já é a função da média aqui estimada, tá? Do modelo proposto sempre, tá? Esse pezinho aqui indica que a gente está trabalhando aí com o modelo proposto. A gente observa que quando a variável resposta tiver distribuição normal, olha só, a gente coincide novamente, tá? Então, a deviance residual, ela é justamente igual à estatística de Pearson generalizada, né? E a gente tem, então, que a estatística de Pearson é igual a sigma quadrado vezes a, vezes a soma de quadrados de resíduos, tá? Então, a gente tem, então, aí que a estatística de Pearson segue a distribuição aqui quadrado aí, né? Mas esse resultado é válido, tá? Como tá explícito aqui, né? Ele é exato e ele é válido somente quando a função de ligação da normal, né? For a identidade e o sigma for conhecido, tá? Porque senão isso aqui não é válido, né? A gente não tem essa situação aqui, tá? Né? Então, assim, né, e quando a gente trabalha, por exemplo, com outros casos, né, que é, por exemplo, às vezes nós temos interesse de trabalhar com tabelas de contingência, né, que são tabelas multinomiais aí, né, a gente trabalha, por exemplo, com, que está associado aí à análise de dados categóricos, né, então as respostas tendo, por exemplo, distribuição binomial, distribuição Poisson, né, essa estatística X2 aqui, porque essa é a estatística X2 generalizada, né? Ela acaba caindo na estatística original de Pearson, né? Que a estatística de Pearson é aquela que é utilizado para os modelos logísticos, né, e log lineares, que é dada dessa maneira, tá? Então, muitas vezes, né, quando a gente vai estar trabalhando, quando se trabalha, né, com dados categóricos, uma forma de avaliar, por exemplo, né, a aderência dos dados, dos valores observados, é realizar um teste de aderência, que seria o teste Q quadrado, né? E a gente observa justamente isso, que a estatística do teste Q quadrado, nesse caso, é a estatística de Pearson, que é dada dessa maneira, ó, em que os valores observados, no caso, são justamente dadas por essas frequências observadas, né? A média é justamente a frequência esperada, e a função de variância aí acaba sendo igual
né, a função de variância estimada acaba sendo igual à frequência esperada, né? Então, esse é um caso clássico, tá? É um caso clássico de quando a gente utiliza, né, a estatística de Pearson, quando a gente utiliza a estatística de Pearson aí para estar trabalhando com dados categóricos, né? Então, a gente avalia a aderência, né, disso por meio dessa situação, ou seja, as frequências observadas que a gente tem e aquilo que a gente espera, né, que aconteça, né? Então, assim, para avaliar esse tipo de aderência, né, por exemplo, na história aí da ciência tem um caso muito famoso, que é justamente o caso das ervilhas, né, de um reverendo, né, de Gregor Mendel, que ele propôs, né, a gente observa Mendel acabou desenvolvendo uma parte, né, que foi muito essencial para o início da genética, né, e o que se observou lá, né, ele acabou verificando em alguns dos seus experimentos algumas proporções, né, quando existiam cruzamentos de ervilhas, né, sob certas gerações. Então, existiam as ervilhas lisas, né, e rugosas, isso era uma geração. Você tinha as ervilhas verdes e amarelas, né. Então, quando você cruzava isso, você poderia produzir ervilhas verdes e lisas, verdes rugosas, né, amarelas e lisas e amarelas rugosas. E ele descobriu as proporções, né? E depois os descendentes disso, né, que eram os heterozigotos, também foram cruzados e você tinha a que foi chamada de geração F2 de Mendel, né? E o que a gente observa, né, que esse teste é justamente isso, né? Você tem o valor observado e aquilo que você tem o valor observado das ervilhas, né? Se ela foi lisa, rugosa, se ela foi lisa e verde, se ela foi rugosa e amarela, né? E você tem também a frequência esperada, que é aquilo que você espera já pela proporção que você, teoricamente, você sabe, né? Então, ou seja, esse teste, o teste utilizando a estatística de Pearson é uma das maneiras de realmente mostrar que aquela proporção estava funcionando, né? No caso ali das ervilhas e para outras situações também, quando você não só em ervilhas, né, mas quando você está trabalhando com aquelas gerações, né, a geração F1, que seriam homozigotos, e a geração F2, que seria um cruzamento de heterozigotos, você tinha isso explícito, né? Então, esse é um caso clássico de onde veio a ideia aí da estatística de Pearson sanar um problema, né, que depois a ideia de Mendel, né, alinhada com muitas ideias de seleção natural, lá que vem de Darwin, formou o neodarwinismo, que é a genética quantitativa que nós temos hoje, né? E só a título de curiosidade, pessoal, a genética quantitativa, um dos seus criadores foi justamente Ronald Fisher. Ele tem um impacto gigantesco dentro da genética quantitativa, né? Então, esse é mais um exemplo aí dos casos particulares, né? Agora, do ponto de vista da modelagem, como eu falei para vocês, a deviância escalonada, né, ela tem, então, a vantagem como medida de discrepância disso, né, por ela ser aditiva, ou seja, você cai de um modelo, você vai caindo em outro, vai caindo em outro, né, e aí a gente obtém modelos encaixados, enquanto a estatística X2 aqui generalizada não é bem assim, né, então a gente não consegue trabalhar muito bem com ela, com modelos encaixados. E esse é um dos grandes motivos da gente estar sempre utilizando muito mais a função deviance, né, do que a estatística X2 de Pearson generalizada, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar um pouco com o Rotenone, né, voltar naquele exemplo, tá? O exemplo de toxicidade do Rotenone, né, em que nós tínhamos lá a variável resposta tendo distribuição binomial, tá? Né? E o que a gente tinha também, ó, se a gente adotar, então, a função de ligação canônica, nesse caso, né, e o preditor linear como uma regressão linear simples, né, até porque a gente só tinha uma covariável, que eram as doses, né, a gente pode calcular qual que vai ser a deviância residual e qual é a estatística de Pearson, né, nesse caso. Então, calculando elas, a gente vai obter
esses valores aqui, tá? Então, vamos ver isso no R para ficar mais interessante, né? Então, no R, pessoal, tem esse outro gráfico, tem esse outro arquivo aqui que eu vou enviar para vocês, tá? Após o término aí da aula, né? Que é o seguinte, tá? Então, deixa eu só apagar esses gráficos aqui, né? Então, a gente tem isso daqui, né? Lembra que na aula passada, quando a gente trabalhou com as estimativas, né? A gente fez a estimação, utilizou algoritmos de estimação em cima desses dados, né? Então, a gente tem aqui, ó, o número de insetos, tá? Então, para cada, a gente tem aqui cada tamanho, né? Então, ou seja, poderia ser uma placa, por exemplo, com esses insetos aí, né? De 59, a outra com 50, 48, né? E aplicar a dose em cada uma dessas placas e avaliar o número de insetos mortos, né? E as doses estariam aqui, né? Cada uma dessa plaquinha recebeu uma dose. Aí, uma seria o controle, e a dose ia aumentando de forma crescente aqui, tá? Então, esses são os dados, né? A gente pode criar, então, essa estrutura de dados aqui, né? Que eu vou chamar de rotenone, tá? Que estão... Opa, acho que eu fiz errado aqui. Que estão aqui. Né? Então, tem a dose, os tamanhos, né? O número de insetos e o número de mortos em cada uma dessas quantidades aqui, né? Então, a gente pode também fazer um plot, né? A gente pode ver como que está como que tá a proporção, ó, que eu estou chamando aqui, né? Y sobre M, tá? Essa aqui é a proporção, né, de indivíduos mortos, que isso vai ser o nosso objetivo, né? No final das contas, a proporção, a ideia não é de um modelo logístico, né? Não é somente quando a gente está trabalhando com isso, estou falando aqui no sentido prático da coisa, o pesquisador está interessado na proporção, né? Qual que é a proporção de insetos mortos? Claro que a gente sabe que existe uma relação entre essa proporção, né, e a média ali, que está associada à covariável, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse gráfico aqui. Então, fazendo aqui o gráfico da proporção pela dose, né, chamando aqui o eixo X de doses e outro de proporções observadas, a gente tem esse comportamento aqui, ó, né? Esse comportamento, ó, que é o que a gente já viu ali nas primeiras aulas, né, de motivação de MLG, né? Ou seja, isso aqui não é uma reta, né? Seria muito grosseiro a gente estudar uma reta, colocar uma reta aqui, né? Justamente porque a variável resposta não segue distribuição normal, né? Poderíamos fazer uma transformação? Poderíamos, tá? Mas é muito mais interessante estar trabalhando aí com a natureza dos dados, né? Que seria o que aqui? Né? Seria uma binomial e, consequentemente, essa curva a curva das proporções aqui fica uma sigmoide, né? Claro que a gente poderia ajustar mais do que um modelo aqui, tá? A gente poderia ajustar a ligação do complemento log-log, tem uma outra que chama Cauchy, tem a ligação probit, né? Mas a gente vai trabalhar com a logit, né? Com o logito, por ser a ligação logística, tá? Então, como a gente viu um pouco na aula passada, no caso da binomial, a gente não entra com as respostas direto, né? Porque quem que vai ser a nossa resposta, né? A nossa resposta, na verdade, o que é uma binomial, né? Uma binomial é uma sucessão, uma soma aí de Bernoullis, né? Então, a gente teria que ter esse esquema aqui, né? A gente tem que construir, então, a variável resposta da binomial nesse sentido, né? A gente faz, então, um cbind, em que a gente tem o número de insetos mortos, né? E, ou seja, e o número de insetos que não morreram, né? Ou seja, para cada um desses, para cada um desses tamanhos aqui, né? A gente vai ter então que a quantidade de indivíduos que morreu e que não morreram, tá? A gente tem que estar computando dessa maneira, né? Então você tem que morrer no primeiro caso aqui, né? Primeira utiliza por dose, né? Claro, a primeira dose. Então aqui nenhum morreram, né, porque é o controle, todos sobreviveram. Na outra dose, 2,6 lá, 6 morreram, 44 viveram, e assim vai, né? E a gente vai observando que a proporção de mortos vai aumentando, claro, né? Se a gente pegar aqui, ó, vai aumentando a proporção de mortos, porque as doses vão aumentando.
né? Então, as doses vão aumentando aí, né? Então, como que a gente ajusta aí o modelo? Então, a gente poderia ajustar dessa maneira, né? O nosso modelo aqui, então, é um GLM, onde eu tenho a variável resposta, que é essa variável que a gente construiu, e a única variável é a dose. A família aqui, né, é a binomial. Como ela é o logito, né? Então, a gente não precisa dizer qual que é a função de ligação. Poderíamos simplesmente fazer assim, ó, pessoal, tirar isso daqui, tá? Como eu fiz lá na Poisson, no exemplo passado, lá no R, né? Mas tanto faz, tá? E os dados aqui seria aqui, ó, o rotenone, né? Como a gente tem aqui, ó, um modelo, tá? Então, tem um modelo, né? Se você quiser saber quem é algumas características do modelo, ó, a gente tem aqui, né? Ele traz algumas situações, ó. Já traz basicamente o valor do intercepto e o valor da dose, que isso a gente estimou, né, pelo algoritmo de estimação, e traz aquelas informações sobre a deviance, né, a função desvio. Olha só, a deviance nula, né, que é para o modelo nulo. Aqui a gente só tem dois tipos de modelos, né, pessoal? Como a gente tem uma única covariável, o modelo, vamos dizer, entre aspas, aí, o saturado, né, seria o próprio modelo, proposto, né? Então, a gente tem o que? A gente tem aqui os graus de liberdade... não, desculpa. O modelo saturado, não, né? O saturado seria um modelo com 6 parâmetros, tá? Porque seria cada um para uns dados, né? Mas aqui só a gente tem o modelo proposto e o nulo e o intermediário, né? A gente não teria mais do que... desculpe, o nulo e o proposto, não teria outros intermediários. É isso que eu quis dizer. Tá? Então, aqui tem algumas coisas para a gente observar, né? A gente observa que a deviance do modelo nulo, olha como que ela é alta, né? 163,2. A deviance a deviance residual, ó, 10,26, que é justamente isso aqui que a gente encontrou aqui, tá? 10,26, tá? Que está arredondado. A gente poderia aí trabalhar com outras situações também, né? Tá avaliando aqui outras coisas, tá? Né? Bom, aqui a gente pode fazer esse comando summary, mas eu não aconselho a gente usar ele agora, tá? Porque a gente vai trabalhar isso mais na aula que vem, o summary, tá? Então, deixe ele um pouco aí em stand-by, né? A gente não precisa dele agora, tá? Bom, a gente pode obter outras questões acerca da parte mais teórica dos GLMs. Se a gente pegar, requerer esse pacote, o MES, a gente pode obter qual é a matriz de variâncias e covariâncias do modelo, porque elas podem ser estimadas a partir do parâmetro, né? Então, como que ela é estimada? Por esse comando, ó, vcov e o novo do modelo. Então, esse comando vcov, ele vai te dar a matriz de V de covariância, de variâncias, né, e covariâncias, tá? Então, fazendo aqui, ó, lembra que vai ser uma matriz, né, proporcional aí ao tamanho dos parâmetros, né? Então, a gente tem dois parâmetros, que é o beta 0 e o beta 1, vai ser então o quê? Uma matriz 2 por 2, tá? Então, tá aqui, ó, a matriz, né? Então, você tem, ó, o intercepto e o intercepto aqui, né? Então, seria o quê? Os valores esperados aí, né, desses interceptos, tá? Associados a isso, né? Associados a isso, tem que, né, relembrar lá o que é, o que é a matriz de variâncias e covariâncias pro caso, né, da distribuição binomial, né, tem como calcular. E aqui, né, você teria aqui, então, essa matriz com esses valores, tá? Agora vamos calcular, então, na mão, pessoal, a matriz, a deviância residual. A gente viu que essa deu 10,2, né, indo direto, usando o comando print, né, mas a gente vai tentar calcular isso, tanto a deviance residual na mão, quanto a estatística XP, estatística de Pearson generalizada aqui, tá? Então, para calcular, primeiro de tudo, eu vou usar essa... eu vou estar utilizando isso daqui, ó.
né? Lembra que quando a gente viu lá na aula passada, a gente tem um valor observado que é o zero, né? E como a nossa deviance, ela vai acabar usando o log, né, dos dados em algum momento, né? Se a gente observar aqui, ó, a gente está na binomial, né, agora, a ligação canônica é essa deviance que a gente está calculando, tá? Então, olha só, a gente vai uma hora ou outra tá utilizando aqui, né, o log, vai aparecer um log de zero aqui, né? Então, esse log de zero iria para menos infinito, né? Então, isso pode complicar a questão do cálculo para nós. Então, a ideia é somar uma constante, tá? Que não faça muita diferença, né? Então, eu vou chamar aqui de y1 como sendo os nossos dados, que seria o y somado a 0,0001, tá? E aí a gente vai agora calcular. Então, vejam bem, pessoal, o que a gente tem que fazer para calcular a deviance, né? Para calcular a deviance, tá? A gente tem que fazer o seguinte. Deixa eu só baixar aqui um pouco. Tá? A gente vai ter que... Opa, deixa eu tirar isso aqui. A gente vai ter que fazer o seguinte, né? Para calcular a deviance, olha só. A gente tem que ter o que aqui, ó? Saber quem que é a média estimada, né? Saber... os dados a gente tem, o MI também, a gente tem que achar, então, o valor da média estimada, né? Tá? E para achar essa média estimada, a gente pode achar de algumas maneiras, tá? A média, lembra que ela está associada, né, à função de ligação, tá, da binomial, né? Mas também está associada ao que? À proporção, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode, por exemplo, encontrar qual que vai ser a proporção estimada, né, pelos parâmetros. A partir da proporção estimada, existe uma relação entre a proporção estimada e a proporção e a média, né? A média estimada, a proporção estimada e a média estimada. E a partir daí, né, obtendo-se essa relação, a gente consegue calcular, então, quem que é a deviance, tá? Mi chapéu é igual a MI vezes o pi chapéu, tá? Então, é assim que a gente vai determinar. Então, achando primeiro de tudo aqui o valor do pi estimado, tá? A gente vai utilizar, então, a fórmula aqui, tá? Vou só... Então, ó, o pi ajustado aqui, ó, é o ESP, né? Essa quantidade aqui, pessoal, a gente... O que é esse termo aqui? Eu estou achando o coeficiente, né, do modelo, ou o primeiro coeficiente do modelo, ou seja, o beta 0. Quando eu faço esse, eu estou calculando, ó, o beta 1, né? Então, ó, o beta 0, né, do modelo, tá? Vai dar esse valor, ó, é o intercepto, e o beta 1 é dado por esse daqui, né? Então, seguindo essa lógica, né, seguindo a lógica aqui, ó, que a gente tem, né, então ficaria o ESP lá do primeiro coeficiente, né, mais o segundo coeficiente vezes a dose, e assim vai, tá? Então, é isso que a gente tem aqui, né? Ó, é o ESP desse primeiro termo, vezes a dose, dividido por isso daqui. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba encontrando qual que é o pi chapéu, né? O pi ajustado, tá? Então, esses valores aqui, ó, esses valores aqui são os valores das proporções estimadas, né? Então, essas aqui são as proporções estimadas, tá? Então, você tem a proporção, ó, de 3%, 1,6, 10, não, 16,07%, 28,9% de mortos, né? E assim vai, tá? E a mesma coisa, isso eu fiz na mão, tá, pessoal? Eu fiz na mão, mas poderíamos fazer direto no R? Poderíamos. É só você utilizar o comando, ó, o fit de ponto velho. O fit de ponto velhos, ele vai te dar o quê? Os valores ajustados, né? Então, pro caso da binomial, quando você faz fit de ponto velho da binomial, ó, do modelo, né, que a gente está aqui trabalhando, ó, ele não vai te dar a variável resposta y, ele vai te dar a proporção, tá? Então, se fizer isso, ó, olha, ó, te dá a proporção estimada, tá? Então, proporção ajustada ou estimada direto no R, né? Mas é importante, pessoal, a gente saber fazer na mão, tá?
Por que que eu digo isso? Porque se você estiver trabalhando com algum tipo de modelagem, né, você vai ter que fazer isso na mão, você não vai achar seus valores ajustados num comando no R, porque não vai existir esse comando, né, porque se você estiver trabalhando com um modelo específico, talvez ele nunca foi ajustado, né, ou com uma distribuição de probabilidade diferente, ele nunca foi feito. Então tem que saber o que significa os valores ajustados, é justamente isso, tá? Justamente isso. No caso, quando a gente trabalha com binomial, a gente tem interesse na proporção, mas a gente poderia ir para a média. No final das contas, o que a gente quer é a média, né? Então, esse mu aqui, né, a gente quer o quê? A média ajustada ou estimada, né? Tá? É isso que a gente quer. E como que a gente encontra a média estimada, né? Então, mu est é achando o valor esperado. Qual que é o valor esperado da binomial? É o m, né? Vezes as proporções que foram encontradas, tá? Então, fazendo isso, ó, o que a gente tem? Ó? Tem a média estimada. Qual que é o valor dessa média estimada? Vai ter um valor de parâmetro. Então, ó, esse daqui, sim, são os valores, são os valores estimados, né? São os valores estimados do número de insetos mortos, né? Se você colocar aqui y, ó, você compara com isso, né? Então, esse primeiro estimou 1,87, que foi 0. 8, 6, 13, 16, 21 de 4, 39, 42, 47, 44, tá? Né? Então, é o valor observado com o valor ajustado ou estimado. Né? Agora, o que a gente acaba fazendo? Para calcular a deviância residual, aí a gente faz na mão, né? Aí a gente trabalha normalmente, sabe? Porque o que bastava para encontrar a deviância residual é simplesmente achar a média estimada. Aliás, de todos aqui, né, pelo menos, de todos os modelos com as respectivas ligações canônicas, tá? Basta você achar quem que é o mi, né? Aqui na binomial negativa, não, mas esse K é fixo na binomial negativa, tá? Então, é isso que bastava, né? Já que os outros termos são dados, né? A gente sabe qual é. Então, calculando a deviance, ó, é só escrever a fórmula da deviance aqui no R, né? E aí você tem o valor dela. Então, ó, calculando isso, ó, isso dá o que? Ó, 10,258, tá? É que o R ele vai aproximar isso daqui já para 10,26. Então, é justamente isso que nós temos aqui, né? É justamente isso que nós temos nesse caso aqui, tá? Né? Nesse caso, ó, a gente tem, então, que a deviância residual deu 10,258, e qual que é a estatística de Pearson generalizada, tá? Então, a estatística de Pearson generalizada, a gente pode construir também, tá? Mas construir ela é mais simples, né, pessoal? É mais fácil, tá? Construir ela é mais fácil. Por quê? Porque depende, a gente precisa da média estimada, isso a gente já tem, né? E a gente precisa saber qual que é a função de variância estimada. A função de variância para binomial é essa daqui, né? Estava mostrando aqui no livro da Clarice, nessa tabela, ó. É mi sobre m vezes m menos mi, então aplica isso na média estimada, a gente tem essa quantidade aqui, né? Então, a gente vem aqui e roda, né? E também a gente vem aqui e tem a estatística x2, que é dada por 9,69 aqui, tá? 9,69, né? Bom, beleza. Então, a partir disso, né, o que acontece? A ideia agora é a gente tá encontrando, né? A ideia, então, é a gente tá encontrando, tá comparando, né? Porque tanto a deviância residual quanto a estatística de Pearson, nesses casos aqui que a gente está trabalhando, ela segue a distribuição Q quadrado, tá? Então, a gente estaria mais ou menos nesse caso aqui, né? Isso aqui já segue uma Q quadrado, né? Que é o caso da binomial. E a deviance residual, quando a gente está na binomial, a gente observa que
a gente já está nesse caso aqui, né? A gente sempre vai estar considerando esse caso aqui. Então, a gente vai estar comparando, então, né? A gente vai estar comparando, tá? De uma forma global aqui, esse desvio, né, escalonado, que na verdade, nesse caso nosso, vai ser a própria deviância residual, com um percentil aqui da Q quadrado, tá? Então, da Q quadrado com N menos P graus de liberdade. Então, tem que observar que o N aqui é quem? São os parâmetros, né, do modelo saturado, que é igual ao número de observações, que é 6, né? Nesse caso aqui, ó, se a gente pegar, qual que eu pego aqui, ó, a lente, né? O comprimento de Y é 6, tá? Que é os nossos dados. Então, vamos voltar aqui. E quem que são os... e do modelo proposto, quantos graus de liberdade a gente tem? A gente tem 2, né? Porque a gente tem 2 parâmetros, tá? Então, seria N menos P, 6 menos 2, 4, né? Então, esse termo aqui seria 4. O nível de confiança, pessoal, vamos pegar 2 casos aí. Vou pegar 95% e 99%, tá? Aqui, a gente não está fazendo análise ainda disso, tá? Então, a gente só está tentando avaliar algumas coisas, né? Então, vamos pegar 2 níveis de confiança, o nível de significância de 1% e de 5%, né? Bom, então, no R, né, para achar isso é bem simples, tá? Então, a gente acha dessa maneira, né? Comparar o percentil aqui, ó, né, daqui quadrado, por exemplo, com alfa igual a 1%, a gente tem por essa função, né, daqui quadrado, tá? É o que. Então, aqui, né, se vocês nunca utilizaram isso, basta entrar aqui, né, no help do R, ó, ele acaba ajudando a vocês aqui, né? Então, o help do R, ele mostra, então, o que a gente está trabalhando, né? A gente vai estar trabalhando com o quantil, é isso que a gente quer, né? Quantil da distribuição aí, daqui quadrado, né? A gente vai estar trabalhando nessa parte aqui, tá? Né? Com essa... nesse sentido aqui, tá? Então, aqui colocando, né, isso daqui como... você pode colocar aqui 1 menos alfa, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui um nível de confiança direto, né? Aqui ficaria, você colocasse 1 menos 0,01, né? E aqui você coloca 1 menos 0,05, tá? E para 4 graus de liberdade, né? Porque aqui seria, ó, os degrees of freedom, né? Para 4 graus de liberdade a gente tem isso. Então, para 1%, né, de significância, a gente tem esse valor, ó, 13,27, e para 5% de significância, a gente tem esse valor, ó, 9,48, tá? Né? Então, vamos ver, vamos vir aqui no exemplo, né? Então, ou seja, ó, quando a gente compara isso, né, a gente tem, ó, com deixa eu aumentar um pouco aqui, né? Então, o que a gente observa, tá? Nesse estudo aqui, né? Por exemplo, essa aqui quadrada, então, assim, o que a gente observa, né? Esse aqui foi os resultados que a gente acabou de obter, né? E a gente observa o seguinte, né? A gente observa que, se a gente tomar 5%, né, a gente vê que nenhum desses dois aqui foram menores, né? Mas observa que é um resultado muito próximo desse, né? E já, tudo bem, um pouquinho afastado, mas não é tão longe assim, né? Então, esse é o maior problema da inferência clássica, né? Porque quando você toma resultados muito próximos, é difícil você tomar decisão, né? Então, essa foi a ideia de pegar um 1% para saber realmente, né, se a gente poderia excluir, né, esse modelo de vez ou não. Mas quando a gente olha aqui com um nível de significância de 1%, né, 0,01, 13, ó, tanto esse modelo quanto esse, né, tanto utilizando a deviância residual ou utilizando a estatística de Pearson generalizada, são menores que esse percentil, né? Então, se são menores, nesse caso, a gente estaria aqui, né? Se são menores, a gente estaria nessa situação
em que o modelo proposto seria bem ajustado, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão olhando para esses resultados? Que existem evidências que, entre esses dois níveis de significância aqui, o modelo de linear ou logístico, ele está bem ajustado, tá? Está bem ajustado, entre esses dois aqui, tá? Então, como eu falei, né, a gente só está avaliando algumas coisas sobre os desvios, né, por enquanto, tá? Só está avaliando isso. Né? Bom, então, mas é claro, né, evidentemente que não é assim que você se depara, não é só olhando para isso que você vai pegar e vai falar o seguinte, ó, esse modelo está bem ajustado, ele está no limiar, né, talvez sim, talvez não, talvez está mais para não do que para sim, né, talvez não esteja bem ajustado. Como a gente estava conversando, isso é que o Felinto colocou muito bem, é um teste global, ou seja, né, como a gente viu, né, a distribuição de referência não é uma aqui quadrada. Então, isso é para a gente ter uma ideia. É claro que se a deviance desse um valor muito menor do que isso, aí a gente vai começar a acreditar de que o modelo está bem ajustado, mas não é, né, só nesse sentido que a gente leva em consideração. Aliás, a gente poderia pensar nisso daqui também, ó. O valor da deviance, se ele for próximo de n-p, para o caso da binomial, significa que ele é adequado aos dados, mas nesse caso não é tão bem assim, né? Porque quanto que dá n-p? 4. E o valor da deviance, 10, é maior do que o dobro, né? Isso aqui é mais do que o dobro do que 4. Então, é algo que a gente tem que sempre estar desconfiando, tá? Então, esses termos é algo que a gente precisa tomar cuidado. Então, o que acontece, né? Então, é evidente que esse estudo precisa, por exemplo, de um teste de hipóteses, porque a gente precisa fazer um teste para ver se o beta 1 é igual a zero, né? Então, quer dizer, beta 1 não é um parâmetro, então a gente pode testar esse parâmetro. Porque se o beta 1 for igual a zero, se existir essas evidências, não tem regressão. Não tem regressão, né? E a gente precisa fazer uma análise de resíduos. A gente precisa de medidas de diagnóstico. Tudo isso vai corroborar para a gente chegar e avaliar se de fato, a gente pode estar considerando esse modelo bem ajustado aos dados ou não. Vamos dizer que isso daqui é uma primeira, né, é um primeiro passo para isso. Então, assim, pessoal, para a gente garantir de fato, né, que o modelo está bem ajustado, não é só olhando aqui, tá? Isso aqui é um indicativo que a gente pode pensar, né, mais ou menos olhando esse valor com os graus de liberdade, porque os graus de liberdade na Q quadrado, né, a um nível fixado de significância, vai me dar um número, né? Então, se isso daqui fosse basicamente próximo disso, ó, seria menor do que esse valor, né? Tá? Então, para esse caso aqui, foi, né? Para esse aqui, não. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que a gente não tem ainda uma garantia, né? Se eu pensar num nível de significância, a gente, por exemplo, imagina que eu tomasse um nível de significância de, sei lá, 7%. Sei lá, por algum motivo eu quis esse nível de significância. Aí daria, né? Daria um modelo razoável. Se eu tomasse 5%, ó, já não deu, mas a gente observa que está próximo a deviance com o percentil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque é aquilo que a gente estava discutindo no final da primeira parte, né? Aqui quadrado, a gente contenta, a Clarice escreve isso ainda, contenta-se em testar um MLG, né, com o percentil daqui quadrado. Contenta-se. Por que contenta-se? Porque a gente não tem uma distribuição exata para o desvio escalonado. A gente não tem. Não dá para ter. Por que não dá para ter? Porque é muito particular de cada modelo, né? Cada modelo, né, tem... cada modelo tem tem uma deviance diferente. E olha, a gente só está pegando aqui 5, 6 modelos. A família exponencial, que se pode utilizar dentro de modelos lineares generalizados, são mais de 24 modelos. Então, imagina, 24 deviances só pensando na família canônica. Como que a gente ia conseguir encontrar, né, uma estatística, uma estatística que seguisse uma distribuição exata? Muito difícil, né?
muito difícil. Então, é por isso, né? Então, por isso que aqui é um primeiro indicativo, mas não é aquilo que a gente tem que sempre estar tomando cuidado, né? E, né, não é só isso, como a gente sabe, né? A gente tem que realizar esse teste para saber se o modelo está bem ajustado. Vai ter uma regressão aqui, né? Ou seja, o beta 1, a gente garante que o beta 1, por exemplo, é diferente de zero. Opa, já é um indício de que se ele é diferente de zero, quer dizer que a covariável ela é significativa, né? Ou seja, as diferentes doses impactam no valor esperado, né? Na média do número de insetos mortos, né? Nesse exemplo. Mas a gente tem que fazer uma análise de resíduos, né? A gente tem que pensar em medida de diagnóstico, né? Quando a gente pode ter presenças de outlier ou não. Então, é só com esses 3 tópicos aqui que a gente vai conseguir garantir que o modelo está bem ajustado, né? Então, assim, na próxima aula, estudando a análise, fazendo a análise da deviance, né? Trabalhando nessa tabela, a gente já vai garantir que esse teste de hipótese aqui já vai ser garantido, tá? A gente não vai falar qual é o teste especificamente, porque isso a gente vai falar mais para frente, tá? Então, aos poucos, a gente vai conhecendo todos esses detalhes aí, tá? Mas eu acho que já seria interessante, por isso que eu fiz dessa forma, né? Tá já levando a modelagem aí para vocês sentirem isso, né? Porque são várias questões para a gente garantir que um GLM está bem ajustado, né?